Senhores telespectadores, o programa Justiça Sem Fronteiras desta feita vai conversar com o juiz titular da 18ª Vara Cível aqui da nossa cidade do Rio de Janeiro e que é um especialista em direito do consumidor, não é? E é exatamente sobre esse assunto que eu quero falar com ele. Verso, me diga uma coisa, o Código de Defesa do Consumidor já completou a maioridade, não é? E o que aconteceu durante todo esse tempo? Qual é a tua visão, você que é um juiz do cível e que é um especialista nessas questões do consumidor? Como é que evoluiu, vamos dizer assim, essa relação entre consumidor e as grandes empresas? Como é que você vê isso? Bom, em primeiro lugar, desembargador, eu gostaria de agradecer ao senhor a gentileza do convite, participar aqui do seu programa Justiça Sem Fronteiras, que eu assisto. Eu sou um telespectador assíduo da TV Justiça e do seu programa, que muito contribui para a divulgação de conhecimento. E eu me sinto honrado pelo privilégio de poder estar aqui. Eu falei, um dia eu estarei lá no programa do desembargador Carpena e esse dia chegou. Eu fico muito feliz e lhe agradeço pela oportunidade. Felizmente, nós estamos completando 18 anos de vigência do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, 19 da sua promulgação, agora no dia 11 de setembro. E as notícias são muito positivas, desembargador. Foi um instrumento legislativo que operou uma verdadeira revolução no ordenamento jurídico brasileiro. Nos primeiros momentos havia muita desconfiança e, a bem da verdade, muito desconhecimento, inclusive por parte dos próprios intérpretes da lei, mas nada como o tempo. E essas experiências foram se sucedendo, inúmeros cursos que nós fizemos, Vossa Excelência fez vários na Escola da Magistratura enquanto diretor, e isso serviu para que nós fôssemos nos aprofundando e nos aperfeiçoando nessa matéria. Hoje, 18 anos depois da entrada em vigor do Código, o quadro é bastante animador, o quadro é bastante positivo, o cidadão está realmente bastante mais consciente dos seus direitos, convicto, né, desta sua cidadania, e os fornecedores também têm se ajustado bastante. O cenário ainda comporta uma grande evolução, mas caminhamos bem nesses últimos 18 anos. Confesso, me diga uma coisa, você que é um especialista, indiscutivelmente, dos melhores nomes do direito consumidor aqui do nosso estado e do Brasil, me diga uma coisa, você não acha que o Código de Defesa do Consumidor influiu também na legislação convencional, no Código Civil? Influenciou bastante, sobretudo na maneira de interpretar a legislação. O Código de Defesa do Consumidor inaugurou uma nova forma de diálogo com o intérprete, através de cláusulas gerais, através de conceitos indeterminados, isto é, uma legislação muito mais preocupada com a principiologia, com a efetividade do direito, do que com o regramento de comportamentos em sentido estrito. Então, isso deu realmente uma liberdade maior ao intérprete. Quando o Código Civil foi promulgado, isto é, 12 anos após o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, já havia um amadurecimento de toda a classe jurídica, especialmente dos intérpretes, com esta forma de dialogar, porque o Código Civil também trouxe isso. Comunicação através de cláusulas gerais, de conceitos indeterminados. Então, o intérprete já estava preparado, já estava acostumado. E todos aqueles conceitos, todos aqueles princípios que permeavam a legislação consumerista e que também permeiam o direito civil, foram melhor recebidos, evidentemente, do que no início, em 1990, com o Código do Consumidor. É verdade. Outra coisa, o Código de Defesa do Consumidor, ele nasceu quase ao mesmo tempo da legislação sobre juizados especiais, né? Do funcionamento dos juizados especiais. E o juizado especial é um instrumento poderoso de aplicação desses princípios a que você se refere, né? É um poderoso instrumento, né? Isso deu ao cidadão, eu vou me aventurar aqui a fazer uma cogitação sobre isso, né? Mas isso deu ao cidadão um reforço, quer dizer, deu uma arma que ele nunca dispôs, né? Ele nunca teve à sua disposição esse tipo de coisa, né? De modo que eu acho que isso aí foi tão importante, quer dizer, essa visão nova trazida pelo Código de Defesa do Consumidor,
e pelo juizado especial. Você não acha, não? Mas é com certeza absoluta. O senhor colocou uma coisa bastante interessante, essa arma do cidadão. A gente costuma brincar em sala de aula dizendo o seguinte, olha, o Código do Consumidor é uma arma, não é só uma ferramenta, é uma arma. Mas arma você pode usar para se defender, não necessariamente para atacar. E tem que ser realmente um recurso poderoso, porque aquele a quem ela se destina, no caso o fornecedor de produtos e de serviços, ele é economicamente muito mais forte. Então tem que ter esse stopping power, tem que ter esse poder de frear esta conduta daquele que ordinariamente, comumente, abusa da sua posição de vantagem. E a outra palavra que o senhor tocou é com muita precisão, acho que isso está no DNA, e aqui me permito citar a Heloísa Carpena, que é a nossa procuradora de justiça e outra eminente conhecedora de direito do consumidor, instituto lá, pertence com o Brasilcom. Ela, fruto bom não cai longe da árvore, né, desembargador? Mas a Heloísa, eu vou te contar um segredo aqui em público, né? A Heloísa nunca viu o meu programa, nunca viu o meu programa, porque diz que é um caso de nepotismo. Não seria verdadeiro, porque ela é muito preparada, a gente aprende muito com a Heloísa no nosso dia a dia. E ela tem muita coisa para ensinar, ela é uma excelente professora. Nesse sentido, o artigo 5º do Código de Defesa do Consumidor, dentro dessa política nacional das relações de consumo, previu exatamente, entre outros instrumentos, para assegurar essa efetividade de proteção que o senhor mencionou aqui, a criação dos juizados especiais. Quando veio, então, mais tarde, a lei dos juizados especiais, toda aquela principiologia se viu estruturada, se viu amparada de alguma forma. E os juízes aqui do estado do Rio de Janeiro, principalmente lá atrás, quando foi implementada a legislação dos juizados especiais, foram muito bem preparados especificamente para enfrentar essa matéria de direito do consumidor. Então, aqui no Rio de Janeiro, isso teve um destaque muito grande. A nível nacional, né? A nível nacional. Mais tarde, através dos encontros dos juizados especiais, criou-se inclusive uma entidade que congrega todos esses, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais. Nós fomos compartilhando as nossas experiências, mas realmente nós tínhamos muito para apresentar para o país. É verdade. Você sabe, nós que vivemos isso, mesmo você que é mais moço, mas também viveu esse período de transição. Obrigado pelo mais moço. Até alguns anos atrás, antes do Código, antes do advento do Código, era quase impossível você enfrentar, você, pobrezinho, enfrentar uma empresa poderosa, né? Foi essa dupla face, né? A legislação de um lado, os princípios, e de outro lado, o instrumento que foi o juizado especial, né? Que proporciona, então, essa igualdade. Nós vamos continuar conversando com o juiz Verson Rego no próximo bloco, sobre esses problemas tão interessantes dos direitos do consumidor. Daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta. O programa Justiça Sem Fronteiras, conversando desta feita com o eminente juiz, Dr. Verson Rego, titular da 18ª Vara Civil aqui da nossa cidade do Rio de Janeiro. Verson, me diga uma coisa, eu disse a você ainda há pouco, nós conversamos sobre isso no bloco anterior, eu citei essa questão da influência que, eventualmente, o Código de Defesa do Consumidor teria proporcionado à lei civil, não é? O código que veio depois, de 2002, mas onde me parece uma coisa muito sensível é na área da responsabilidade civil, não é não? Eu acho que mudou completamente o enfoque, não é? A inversão do ônus da prova, enfim, uma série de coisas que vieram no bojo da legislação do consumo, né? Qual é a tua impressão sobre isso? Vamos... Mais uma vez, o senhor está coberto de razão. Houve uma mudança substancial de paradigmas, principalmente no âmbito da responsabilidade civil, com a entrada em vigor do Código do Consumidor. Há dois sistemas muito claros de responsabilidade pelo fato, que é a pretensão mais comum, uma pretensão de natureza indenizatória, em que há danos ao consumidor decorrentes de defeitos de produtos ou de defeitos de serviço, e uma outra forma, um outro sistema de responsabilidade, que é o sistema da responsabilidade pelo simples vício de inadequação, de qualidade ou de quantidade,
em que as alternativas colocadas à disposição do consumidor são outras. Então já houve aí uma mudança no sistema da responsabilidade civil dentro da legislação consumerista em relação ao sistema tradicional. Uma outra forma importante, uma outra modificação importante foi a da responsabilidade objetiva do fornecedor. Isso é mais um instrumento, é mais uma garantia, mais um recurso que se colocou à disposição do consumidor nesse enfrentamento dele vulnerável diante daquele que era e é ainda o economicamente mais forte. Então isso também foi um outro dado importante. E dentre as garantias instrumentais, nós temos, como o senhor bem mencionou, a possibilidade de se inverter o ônus da prova, rompendo aquele sistema tradicional do Código de Processo, em que o autor tinha que fazer a prova do fato constitutivo do seu direito. Então, isso foi bastante mitigado. Não que ele não tenha que fazer prova do fato constitutivo do direito dele, mas já não precisa comprovar a culpa do fornecedor, não precisa comprovar, por exemplo, a existência do dano moral, que nas relações de consumo ele é basicamente presumido, ele se verifica in re ipsa, aquele dano desmaterializado. Então, houve um aperfeiçoamento, uma evolução dentro daquilo que nós tínhamos antes de responsabilidade civil no sistema brasileiro. Foi uma enorme conquista do consumidor essa. Agora, Verso, deixa eu te perguntar, você já foi juiz de juizado? Não, né? Eu tive passagem como auxílio ou então em mutirões. Você teve passagem, né? E vara única, né? Sim. No interior. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você está sempre ligado nessas coisas todas em função do Brasil Com, dos teus estudos, das tuas reflexões, etc. Como é que isso mudou também, não é? O advento do Código e o juizado especial e esse mundo novo, vamos dizer assim, que está colocado aí diante da cidadania, mudou também o comportamento das grandes empresas, dos grandes fornecedores, não é verdade? Mudou. Tanto que eles têm adotado, nós temos adotado de parte a parte, as grandes empresas, o Tribunal de Justiça, enfim, nós temos adotado formas de procedimento para mitigar o impacto dessas distorções, não é verdade? Como é que você vê isso aí? Olha, a palavra-chave, e nós já mencionamos ela aqui algumas vezes, é mudança. O Código de Defesa do Consumidor, ele realmente rompe barreiras. Ele traz novos paradigmas, e paradigmas em diversas áreas, inclusive de comportamento, nessa relação fornecedor-consumidor. A grande proposta da legislação consumerista não é privilegiar o consumidor, isso tem que ficar muito claro. A gente não quer outorgar privilégios ao consumidor na medida em que se conferiria a ele algo que ele não faça jus. Isso é que nós entendemos por privilégio. Quando você dá tudo aquilo a que ele tem direito na sua máxima extensão e medida, não é privilégio, é justiça. Claro. Então, o Código do Consumidor ele deseja justiça nesta relação entre fornecedores e consumidores. Ele deseja o equilíbrio e a harmonia nessa relação. Então, se num momento, primeiro, nós avançamos em demasia na defesa do consumidor, é porque havia também uma defesa intransigente da posição do fornecedor. E, como o tempo mostrou, necessariamente as partes tinham que convergir para o centro. O fornecedor teve que abrir mão